Shalom, queridas amigas, queridas mulheres, moças, adolescentes. Que bom que você está neste canal chamado Saia dos Casulos, que tem uma proposta maravilhosa, é de lhe ajudar a sair dos casulos. Muitos são os casulos que têm prendido as mulheres, que têm impedido de mulheres e moças a serem felizes, mais completas, que possam voar com lindas borboletas, quais lindas borboletas ao léu. Aqui, este canal tem essa proposta. E hoje nós vamos estudar mais um pouquinho sobre a Palavra de Deus. O nosso canal tem dois aspectos importantes. Ele tem duas propostas, dois quadros. Um sobre conselhos sobre questões emocionais, espirituais, coisas sobre a vida. E um outro muito importante, que eu julgo mais importante, é estudar a Palavra de Deus. E no último vídeo desse quadro, nós estudamos sobre a Bíblia, por que ela recebeu esse nome, estudamos sobre as duas grandes divisões da Bíblia, que é o Antigo e o Novo Testamento. E nesse vídeo anterior, nós explicamos sobre essas duas palavras, por que testamento. E na realidade, a Bíblia, que é dividida em duas partes, esse nome testamento foi colocado quando 70, conforme a tradição e a lenda, 70 eruditos traduziram a Bíblia do hebraico para o grego, chamada Septuaginta, e eles usaram, em lugar de aliança, que é o nome que é usado na Bíblia para descrever a primeira aliança, depois a segunda aliança, ou seja, a antiga aliança e a nova aliança, usaram o termo testamento. Mas hoje nós vamos estudar um assunto muito interessante. É sobre a lista de livros da Bíblia. Você já sabe que a Bíblia ela é um livro judaico e cristão. O Antigo Testamento foi totalmente escrito por judeus, pelos profetas israelitas, os profetas judeus. O Novo Testamento, a maioria eram judeus. Nós temos Lucas, que não era judeu, que escreveu um dos evangelhos. Então, a Bíblia, na realidade, a Bíblia, ela é uma só, é uma totalidade. Por que Antigo e Novo Testamento? Porque antes de Cristo, então teve o quê? As alianças que Deus fez com o povo de Israel. E depois de Cristo, com a sua morte, essa aliança foi cumprida e surge então uma nova dispensação, um novo período, o período que veio através de Cristo, a igreja. Mas veja, a Bíblia ela é total. Então não tem como falar assim, não, o Antigo Testamento só foi para os judeus e o Novo Testamento para os cristãos. Não, veja que diz lá em Gênesis, capítulo 12, olha, veja que diz aqui. Gênesis, capítulo 12, os versos 1 a 3. Aqui é o chamado de Abraão. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, vai para a terra que te mostrarei. E de ti farei uma grande nação, o povo de Israel. Abençoarei, te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Aí ele fala o seguinte, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, sim, Deus chamou Abraão para fazer dele uma grande nação, sim. Mas todas as famílias da terra, todas as nações participariam dos oráculos,
daquilo que Deus ia transmitir através do povo de Israel, através dos profetas. Então nós somos beneficiados, nós também fazemos parte desse Israel e o Antigo Testamento é para nós. E nós vamos estudar então a lista de livros da Bíblia. Os judeus, eles chamam o Antigo Testamento de Tanakh. Nós vamos ver daqui a pouco o que significa isso. E o Novo Testamento de Brit Hadash. Então veja, o Antigo Testamento foi antes de Cristo e o Novo Testamento depois de Cristo. E é bom lembrar que, novamente, que o nome correto seria o quê? Antiga Aliança e Antiga e Nova Aliança. Veja bem, olha uma coisa interessante. Vamos supor que a Bíblia fosse uma roda de pizza, tá? Bem gostosa, bem suculenta. E vamos dividir essa pizza em 4 partes. 3 partes pertencem ao Antigo Testamento, ou Primeiro Testamento, ou Antiga Aliança. E uma parte pertence ao Novo Testamento, ou Segundo Testamento, ou Nova Aliança. Por que será que o Novo Testamento é menor que o Primeiro Testamento, o Antigo Testamento? Porque ele é o complemento, certo? Ele é a parte final do Antigo Testamento. Então, não é essa divisão, o Antigo Testamento para os judeus e o Novo Testamento para os cristãos. Não. Olha que interessante. Olha, veja o que Jesus disse. As pessoas falam assim, mas não prestem atenção. Veja bem, João, capítulo 5. Olha que interessante. Você já viu essa passagem, mas vamos aprender um pouquinho. Olha o que Jesus diz: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmo que testificam de mim. Que escritura que Jesus está falando aqui, hein, querida mulher, querida moça? Ele está falando do Antigo Testamento, o Tanakh. É isso que ele está falando. Não havia Novo Testamento ainda. Cristo ainda estava vivendo. E ele falou, esse Antigo Testamento, as Escrituras, testificam de mim, falam de mim. Então, gente, queridas, a Bíblia é um todo. Agora vem a pergunta. Quando foi estabelecida a lista? Vocês veem que a Bíblia tem 66 livros, certo? 39 no Antigo e 27 no Novo. Quando que surgiu essa lista? Como é que foi colocada essa lista? Foram homens, foram concílios, foram sínodos? Como que ajuntaram esses 66 livros e falaram assim, esses livros aqui são inspirados? Quando é que foi isso? Isso é importante saber. Então vamos lá. A reunião desses 66 livros é chamado de cânon. Cânon. Não é cano não, de parede, cano de água não. Cânon. Só brincando um pouquinho. O que significa essa palavra cano ou canon? O vocábulo grego canon, ele significa uma vara de medir. Uma vara de medir. Interessante isso, né? De medir. E depois, no sentido metafórico, significa regra de ação. Regra de ação. Então, esse termo, ele foi usado para indicar a lista de escritos sagrados da Bíblia e, posteriormente, indicar a própria Bíblia. Quando a gente fala o cânon sagrado, a gente está referindo também à Bíblia e os seus 66 livros. Interessante que esse termo, cânon, ele começou a ser usado ou se referir aos livros da Bíblia, a lista, no meado do 4º século depois de Cristo, tá? Quando ele começou a ser usado para designar a Bíblia e sua lista. Então, quando se fala em cânon bíblico ou cânon da Bíblia, nós queremos dizer a lista de livros da Bíblia.
e que esta lista está encerrada. Não vai ser colocado nenhum outro livro nessa lista, ela já foi encerrada. Ela está completa. Então, mas como é que ocorreu a formação dessa lista? Quem disse que Salmos era um livro inspirado, que Lucas era um livro inspirado, que Abacuque era um livro inspirado, que Cantares era um livro inspirado para pertencer à lista, o cânon? Quem que falou isso? Foi a igreja? Foi os escribas lá antes de Cristo? Foi os concílios, né, já da igreja? Os sínodos? Quem foi? Algum sacerdote? Algum pastor? Quem que foi? Olha, gente, quando nós estudamos o desenvolvimento do cânon, da lista dos livros da Bíblia, é muito interessante notar que a formação dessa lista não precisou de quem indicasse que este ou aquele livro era sagrado, nem concílios, nem sínodos, nem sacerdotes, nem autoridade eclesiástica, não. A formação deste livro da Bíblia, ela foi formada de maneira tranquila, silenciosa. Foi o Espírito Santo que foi iluminando, trabalhando, levando pessoas, o povo de Israel e depois a igreja primitiva, a formar essa lista. Não precisou de um ser humano, de um sacerdote, de uma autoridade eclesiástica, de um concílio, de um sínodo, para dizer, ó, esta é a lista, pronto, aceita de goela abaixo. Não, não foi assim. Foi de maneira tranquila, silenciosa, como Deus age. Deus age assim. E a Bíblia não deveria ser diferente. A Bíblia, queridas, não deriva de declaração eclesiástica ou de qualquer outra autoridade humana, não. Sabe de uma coisa? A Bíblia ela é auto-autentificadora. Isso quer dizer, ela mesma se autentifica, ela mesma. A Bíblia em si mesma, ela irradia sua divina autoridade. Não precisa de ser humano para dizer que ela é este ou aquele outro livro é sagrado, que foi inspirada realmente por Deus. Sabe, os livros da Bíblia possuíam e exerciam e exercem e possuem autoridade divina antes de quaisquer grupos, seja de sacerdotes, seja de autoridades, fizesse os seus pronunciamentos. A divindade, ou seja, a autoridade dos livros da Bíblia, já eram reconhecidos muito antes mesmo de concílios, de sínodos, de reuniões de autoridades religiosas. Simplesmente, as autoridades eclesiásticas, os concílios, simplesmente eles reconheceram que estes livros possuíam autoridade divina, que eram sagrados, que poderiam fazer parte de uma lista sagrada, de um cânon sagrado. Agora vem uma pergunta. Como é que foi formado o cânon do Antigo Testamento? Do Antigo Testamento. Os estudiosos afirmam que o cânon do Antigo Testamento, Tanakh, ele desenvolveu assim, dessa forma. Primeiro, o cânon da Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia que os cristãos chamam de Pentateuco. E esse Torá, ele recebeu a forma atual já nos dias de Ezra, ou seja, Esdras, que tem um livro dele. Foi ele que realmente, cerca de 445 a.C., que ele então deu o acabamento final da Torá, que são os 5 primeiros livros, que foram compostos, feitos por Moisés, mas foi também editado com o decorrer do tempo por homens que, iluminados por Deus, né,
realmente editaram esse livro. E em 445, mais ou menos nessa época, Esdras fez o quê? Ele realmente fechou a Torá, ou seja, a lei que é chamada, né, também, a Torá quer dizer lei, os 5 primeiros livros da Bíblia. E os outros livros, que são divididos no Antigo Testamento pelos judeus, de escritos e profetas, foram a sua edição final, né, a formação deles, participar do cânon dos 39 livros, então, portanto, foi depois dessa data. E, finalmente, no concílio de Jamnia, convocado por volta do ano 90, depois de Cristo, pelo rabino Ishonan ben Zakkai, foi um concílio muito importante ali, que foi feito, né, 20 anos depois da destruição de Jerusalém, nessa cidade, Jamnia, e eles fizeram um concílio, e ali eles estabeleceram definitivamente os 39 livros do Antigo Testamento. Por quê? Na Septuaginta, que é a versão grega do Antigo Testamento, havia outros livros, que são chamados apócrifos, que era Macabeu, Sabedoria, e os judeus descartaram esses livros não canônicos, ou seja, eles não foram inspirados, eram simplesmente livros comuns, como nós temos outros livros, né? Que nós temos livros aí de pessoas que escrevem e tudo mais. Então eles rejeitaram, como também os protestantes rejeitam esses livros apócrifos. Então foi essa formação, né? Nós estamos aqui ligeiramente só dando uma pincelada sobre a formação do cânon do Antigo Testamento. Interessante, então, estudadinho um pouquinho mais sobre esse assunto, ver a beleza da formação da Bíblia. E o Novo Testamento? Quando é que ele foi formado? Nós temos 27 livros no Novo Testamento. Nós sabemos que o Novo Testamento ele foi escrito num período de 100 anos, certo? E já nos primeiros tempos da era cristã, Cristo morreu, ressuscitou, foi para o céu, os discípulos começaram a pregar o evangelho, e foi passando o tempo, aí Paulo se converteu, né? Aí Paulo começou a escrever suas cartas, ele trabalhava numa igreja, fundava uma igreja, depois ele escreveu as cartas, né? Aconselhando, corrigindo problemas, erros, ele foi escrevendo, depois Pedro escreveu, João também escreveu, que foi o último, né? E outros escreveram os livros, aí os evangelhos, os 4 evangelhos foram escrevendo. E já ali no primeiro século, esses evangelhos, essas cartas paulinas e outras cartas de Judas, de João, de Pedro, Apocalipse depois, circulando ali entre os cristãos, né? Cópias mandavam, olha aqui o conselho de Paulo que ele deu para Éfeso, mas servia para outra igreja. E já no século II, no segundo século, já um tal de Justino Marte, ele já mencionava em seus escritos as memórias dos apóstolos, ele chamava assim as cartas, aquilo que os apóstolos escreviam de memórias dos apóstolos. Cerca de 180 depois de Cristo, no ano 180 depois de Cristo, Irineu de Lyon, ele já afirmava a existência dos 4 evangelhos. E já também no século II, Orígenes, e ele já comentava dos 27 livros da Bíblia, do Novo Testamento, que já estavam presentes na lista, no cânon do Novo Testamento. Mas nessa época, já no século II, já tinham disputas, alguns questionavam se segundo Pedro era realmente Pedro, que segundo e terceiro João, né, as cartas, né, era realmente de João, eles questionavam a carta de Judas e também o Apocalipse de João. Havia uma dúvida. Então houve por algum tempo a discussão, será que esses livros, essas cartas e o livro de Apocalipse
realmente devem pertencer à lista, o cânon, e já o cristianismo ocidental logo aceitou definitivamente essas cartas que eu mencionei e o livro de Apocalipse numa boa, tranquilo. Mas o cristianismo oriental já ainda relutava e só foi no século V que realmente encerrou essa questão e eles fecharam os 27 livros da Bíblia. Interessante notar que isso foi acontecendo de maneira natural, mas houve sim concílios que bateram o martelo, né, sobre os 27 livros do Novo Testamento. Veja que Jerônimo, no final do século IV, início do século V, ele traduziu a Bíblia para o latim, a famosa Vulgata, que a Igreja Católica até hoje tem uma apreciação para essa versão. E ele traduziu, e quando ele traduziu, ele já colocou definitivamente ali os 27 livros do Novo Testamento. Então, veja que já nesse ano, né, final do século IV, início do século V, depois de Cristo, a Bíblia já tinha essa formação. Mas em 367 depois de Cristo, Atanásio, olha o nome, patriarca de Alexandria, ele publicou a lista dos 27 livros como hoje nós conhecemos. E essa lista foi aceita pelo Concílio de Hipona, que foi na África, em 393 depois de Cristo. E no terceiro concílio de Cartago, em 397, o cânon do Novo Testamento foi reconhecido e fixado. Simplesmente, esses concílios, eles reafirmaram aquilo que Deus conduziu. E se nós estudarmos, e nós vamos estudar mais para frente muitas coisas, nós vamos ver que existe uma unidade do Antigo com o Novo Testamento, a unidade entre os livros do Antigo Testamento entre si, e há uma unidade entre os livros do Novo Testamento entre si. Então, o cânon da Bíblia foi formado pela orientação do Espírito Santo e homens iluminados também, conduzidos pelo Espírito Santo, foram, conduzindo a formação da Bíblia. E hoje nós temos a Bíblia com 66 livros, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. E você vai dizer para a Igreja Católica tem mais? Tem. Nós vamos estudar mais para frente sobre outros livros que estão inseridos na Bíblia Católica. E terminando, vamos ver aqui, a título de curiosidade, a divisão da Bíblia. Como é que foi colocada essa lista? Em ordem cronológica? Como é que foi colocado isso aí? Então veja, os judeus, eles dividem os livros de maneira diferente dos cristãos, mas é só questão didática. É só uma questão didática. Como nós vimos, os judeus chamam o Antigo Testamento de Tanash, porque essa palavra ele é um acrônimo, ou seja, é uma sigla. Você sabe o que é uma sigla, né? É uma palavra que é formada para dizer um nome maior. Veja bem, Anatel. O que quer dizer Anatel? Agência Nacional de Telecomunicações. Então, quando a gente fala Anatel, a gente já vê. É A de agência, N de nacional e Tel de telecomunicações. E essa palavra Tanash, que é a palavra escrita com TA, vai aparecer aqui está aparecendo aqui no slide, T-A-N-A-K-I-W. Então, tem a palavra T, que é de Torá, N de Nebeum ou Neveum, e K de Ketelins ou Ketevilins. Minha pronúncia não é muito boa, em hebraico. Então, a Torá, que é de T, são os 5 primeiros livros da Bíblia, que é chamado de lei. Torá quer dizer lei. E é chamado Pentateuco pelos cristãos. Nevilim ou Nebeum quer dizer os profetas.
e Keteblim, quer dizer escritos. Então veja, o Nebliim é dividido em duas partes. Os profetas anteriores, que são Josué, Juiz, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis. E os profetas posteriores, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. E Keteblim, que são chamados de escritos, essa palavra quer dizer escritos, são divididos em 3 partes. Livros poéticos, Salmos, Provérbios e Jó. E escritos chamados 5 rolos, que são Cantares, né? Ruth, Lamentações, Esté e Eclesiastes. E os históricos, Daniel, Esdras, Neemias e 1º e 2º Crônicas. Então, essa é a divisão que os judeus fazem do Antigo Testamento. E a divisão cristã do Antigo Testamento? É dividido em a lei, poéticos e históricos. Então, veja, a lei, que é o Pentateuco, que nós conhecemos, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Poéticos, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. E históricos, Josué, Juiz, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônica, Êxodo, Neemias, Esté e a outra divisão, são 4 na realidade, os profetas, que dividem em profetas maiores e profetas menores. Essas palavras maiores e menores não é em questão de importância, não. Certo? É porque eles têm mais capítulos. Então, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel, eles têm mais capítulos, enquanto que os menores, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias, tem menos capítulos. Então essa divisão judaica e cristã é uma forma didática para listar os livros, mas a Bíblia é uma totalidade. Tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento, eles foram inspirados pelo Espírito Santo. E eu pergunto a você, querida mulher, você acredita que o Antigo Testamento pertence aos cristãos? Muitas igrejas rejeitam o Velho Testamento. Fala, não, foi para os judeus, foram para os israelitas. Não, Jesus abriu uma nova ordem. Não, Jesus simplesmente cumpriu o Antigo Testamento em termos de leis cerimoniais. Jesus era o cordeirinho que era morto lá no santuário. Jesus cumpriu todos aqueles requisitos no santuário. Mas a lei de Deus que foi escrita lá no Antigo Testamento, ela não mudou com o Novo Testamento. Simplesmente ela continuou, porque o Novo Testamento agora foi estabelecido, claro, de uma maneira diferente. Não ia precisar de santuário, de cordeirinho, de matança de cordeirinho, aqueles rituais todos, não. Porque o Cordeiro de Deus, Cristo Jesus, morreu uma vez por todos. Ele cumpriu todos aqueles requisitos. E então não precisamos mais de sacerdote para ir lá junto com você matar o cordeirinho, o sacerdote levar lá para dentro do santuário, né, fazer um papel, né, de intercessor. Não, nós já temos o sumo sacerdote, que é Jesus Cristo, que está no santuário, intercedendo por você e por mim. A Bíblia, como toda, ela é inspirada por Deus. A escritora Ellen G. White, ela falando, né, sobre o Antigo e o Novo Testamento, veja que ela falou: toda e qualquer parte da Bíblia foi dada pela inspiração de Deus e é proveitosa. O Antigo Testamento deve receber não menos atenção do que o Novo Testamento. Estudando o Antigo Testamento, encontramos fontes vivas a borbulhar, onde o descuidado leitor apenas avista um deserto. Tem pessoas que acham assim
difícil de entender o Antigo Testamento. Parece que o Deus do Antigo Testamento não é o mesmo Deus do Novo Testamento. Mas nós vamos estudar no decorrer do tempo, tentar explicar e a gente conhecer um pouquinho. Será que o Deus do Antigo Testamento é diferente do Novo Testamento? Parece que Jesus era tão bonzinho. E quando parece que tem tanto sangue, você espremeu o Antigo Testamento, sai tanto sangue, que tantas guerras, né? Tem versos que diz que Deus vai lá e destrói a cidade com criança e tudo. Você fala, mas como? Mas nós precisamos estudar o contexto. Deus estava trabalhando com um povo numa situação diferente, um povo de dura serviço. Então, Deus usou a cultura, o desenvolvimento intelectual, o desenvolvimento social daquele povo. Deus foi formando. Então, nós vamos estudar isso. Mas a Bíblia foi escrita pelo um próprio Deus, inspirado pelo Espírito Santo. Eu, particularmente, dou meu testemunho. Eu amo estudar o Antigo Testamento. Tenho uma paixão pelo Antigo Testamento, pela história de Israel. Quantas lições preciosas você retira do Antigo Testamento? Nas minhas palestras, na maioria das minhas palestras, 95% palestras e pregações, eu baseio no Antigo Testamento. Ele é riquíssimo. Sim, as cartas de Paulo são maravilhosas, né? A justificação pela fé, estudar, mas a gente encontra tudo isso também no Antigo Testamento. O Antigo Testamento, ele é um tesouro mais escondido que o Novo Testamento. E quando um tesouro, igual o ouro, que é coisa preciosa, como algumas pedras, você tem que cavar profundo. Né? Você tem que ir profundo para achar o tesouro. Assim é com o Antigo Testamento. Você precisa cavar mais, estudar mais. O Novo Testamento, que é só uma parte da pizza, claro, ele é mais fácil de ser entendido. Porque ele simplesmente é o complemento. Com o Antigo Testamento você mata a fome. E o Novo Testamento é simplesmente para o restinho que falta. Eu diria a sobremesa. A sobremesa. O Antigo Testamento é o bolo. O Novo Testamento é o chantilly. Aquele glacê que está por cima. Simplesmente é gostoso, não é? É gostoso. Mas o que alimenta, que dá mais substância, é a massa. Então, querida mulher, eu te desafio a estudar mais o Antigo Testamento. E eu repito aqui o que o salmista disse: ó, quanto amo a tua lei, ó, quanto amo a tua palavra, é o meu meditar todo dia. Estude a Bíblia, faça um plano, participe do nosso canal. Se você não se inscreveu, se inscreva, assista outros vídeos que eu falo sobre a Bíblia e outros assuntos. Compartilhe esse canal, esse vídeo e os outros. Vamos espalhar a semente da palavra de Deus para que possamos ter um mundo melhor, um mundo mais feliz, porque só a palavra de Deus realmente preenche a luz que nos ilumina no caminho, às vezes tão tenebroso, escuro, cheio de trevas que nós vivemos. Somente nesse momento tão triste da humanidade, onde estamos passando por essa doença. Mas mais do que ter medo do Covid, nós temos que temer a não compreender a palavra de Deus, porque ela é vida. Já dizia, né? Ela é uma arma, é uma espada que penetra, que corrige, que restaura. Essa é a função da palavra de Deus. E nela nós encontramos o quê? Jesus Cristo, nosso Salvador. Se você gostou desse vídeo, dê seu like, dê sua apreciação. E eu espero você no nosso próximo vídeo, que nós vamos estudar mais sobre como é que a Bíblia foi formada. Nós vamos estudar sobre os autores, vamos estudar sobre como que foi escrito e que língua e tudo. Nós vamos ver isso. É gostoso demais estudar a palavra de Deus. Então eu espero você. Até breve. Shalom, shalom.